hoje o que nós vamos falar? Que é isso que é isso que você precisa para você se livrar das suas limitações que te impedem de ser a profissional e mãe que você deseja ser. Por que profissional e mãe? Porque não dá para separar a nossa vida profissional da vida de mãe. Porque quem é mãe em todas as situações. Embora esteja o dia inteiro, às vezes, longe dos filhos, não deixa de ser mãe. Então, aqui é a Silene. Para quem me conhece, sabe que o meu foco é ajudar mães que trabalham e que cuidam ou gostariam de poder cuidar dos seus filhos e não abrir mão da sua renda. E muitas não fazem por causa de tantos afazeres, né? Você tem muitos afazeres, então você não consegue o trabalho que você deseja que te dê a oportunidade de cuidar dos seus filhos. Então, qual que é o maior empecilho que as mães enfrentam para que não consigam cuidar dos seus filhos? O trabalho. Porque o trabalho, ele toma bastante tempo. A maioria, o trabalho é de 8 a 12 horas. Então, eu acho que é um ponto que nem dá muito, não é muito discutível, porque todas nós estamos nessa. E o que você precisa? O que você precisa é se livrar das suas limitações, que te impedem de ser a profissional que você deseja. O que seria uma profissional que você deseja com tempo para cuidar dos seus filhos? Obviamente, trabalhar menos tempo e ter mais recursos. Agora, eu quero fazer um trato com você. Se você está no YouTube e conhece outras mães, ou se você está no Face, no Insta, compartilha essa live, né, essa aula com mais pessoas, porque muitas mães precisam, e é um ato que você está fazendo, compartilhamento, um ato de doação da sua parte, você doar 1 segundo para fazer um compartilhamento. Então, hoje nós estamos iniciando uma nova jornada sem data de término. O que eu quero dizer com isso? Por quê? Quem já viu algumas das minhas aulas, das lives, percebeu que eu aparecia de tempos em tempos, fazia uma temporada de 5, 10 lives e desaparecia. Mas hoje a gente está iniciando um novo formato. Um formato onde nós estamos iniciando é uma live toda semana, todas as terças-feiras, às 21h21. E qual é o objetivo, Silene? Qual é o seu objetivo com essas lives, com esse conteúdo que você traz? O meu objetivo é trazer conteúdo que ajudem as mães a potencializarem a sua vida profissional e sempre respeitando o tempo de cada uma. O objetivo é que você se fortaleça, que em algum momento você decida fazer algo diferente para a sua vida. Algo que te dê sustentação de sucesso profissional, ou seja, ser a mãe que deseja e o profissional que deseja, porque não ter as duas coisas. Essas aulas, elas não são para que você largue o seu emprego, não nesse momento. Ou você venha tomar decisões precipitadas, sem que você esteja segura do que você vai fazer. Não. É para te dar sustentação. Sustentação como uma pirâmide, uma rocha, que diz agora eu posso ir. A ideia principal é que você, mãe, possa se fortalecer e encontrar forças, que a força está dentro de você, só que ela está bloqueada. Então você precisa romper suas limitações que impedem que você seja tudo que você nasceu para ser. Eu tenho estudado muito sobre nós, sobre como nós funcionamos. E o que eu venho descobrindo não é nada fora do normal, que muitas de vocês já sabem. Mas o grande problema é em você aplicar, em você acreditar, em pôr em prática. Os meus estudos,
eu venho navegando entre a programação neurolinguística, a física quântica, conceitos de coach e outras técnicas que vai um pouco além, ainda é cedo para falar disso. E eu venho ligando os pontos. Ligar os pontos significa que todas essas técnicas, todos esses estudos, eles falam mais ou menos da mesma coisa, incluindo a Bíblia. Entenda, eu não estou falando de religiões e nem de uma ciência específica, mesmo porque se nós chegamos aqui no ponto em que nós estamos, um ponto tão difícil, é porque há tantas interpretações equivocadas que mais nos confunde, mais prejudica o seu desenvolvimento do que te ajuda. E por que tudo é tão confuso, Silene? Porque se tudo está na Bíblia, e a maioria dos livros são derivados, né? Dos livros são derivados da Bíblia, a maioria tem conceitos ali, tem princípios que vieram dali. Então, você me pergunta, então se eu ler a Bíblia, tá tudo certo? E a resposta é não. Não que você não deva ler a Bíblia, eu acho muito legal, desde que você confronte os pontos. Por quê? Tudo que está ali, e muitos livros antigos, estudiosos antigos, tudo vem de forma codificada. Codificada por quê? Muitos de nós, a maioria, conhece a história humana. E a nossa história, ela é sangrenta. Ela teve muitas guerras, muitas pessoas que deram suas vidas por querer trazer para nós esse conhecimento. O exemplo mais conhecido é o de Jesus Cristo. Então foram muitas guerras, atrocidades, com pessoas que entendiam e começavam a falar a verdade para as pessoas daquelas épocas, e muitas foram queimadas, foram caladas. E muitos de nós, muitas pessoas, ainda têm medo disso. Muitas pessoas se calam, sabem a verdade, mas se calam. Outras falam, poucas falam a verdade. E outras usam esse conhecimento, porque quando você conhece a verdade real, você tem poder sobre as outras pessoas. Algumas pessoas usam para manipular, muitas, a maioria que tem esse conhecimento usa para manipular as pessoas que não têm esse conhecimento. Seria como você tem o seu filho, e ele tem 2 aninhos, ele não sabe muitas coisas, e a pessoa pegar uma criança ali de 2 anos e mandar ele fazer coisas que ele confia, e ele faz, e tem problema. Isso é o que as pessoas que têm esse conhecimento, que fazem com a maioria de quem não tem. Então, nós já tivemos tantas imposições, e hoje nós temos uma pequena brecha de aprendizado, que muitas pessoas, as pessoas que escolheram conhecer e dividir esse conhecimento para enriquecer e trazer esse poder para você também, estão disponíveis. Então, aqui na internet, nós temos pessoas que estão trazendo coisas boas para você também. E essa é uma brecha que nós temos, que você tem essa oportunidade. Peraí, do que ela está falando? Que mais? O que eu não sei que eu preciso saber? Sabe? Nós precisamos dessas perguntas e ir atrás de respostas. Mas a maioria está tão ocupada buscando a sobrevivência que não percebe que isso é um meio que eles, não sei quem, encontrou para segurar que você continue sendo dominada. Isso, para nós, como mães, é uma grande responsabilidade, porque além de nos salvar no sentido, nos libertar, nós também, de uma forma ou de outra, nós temos uma certa responsabilidade com os nossos filhos. Porque se a gente não se liberta, como que a gente vai libertar eles? Eu estou falando de liberdade aqui na Terra. Não estou falando de morrer para ter liberdade do outro lado. Lá é uma extensão daqui. Se você é escrava aqui, você vai ser escrava lá também. Então hoje nós temos essa brecha. Ou você aproveita agora
ou permanece na ignorância. E permanecer na ignorância, o preço a pagar é muito alto, com a sua vida e a vida dos seus filhos, quiçá de gerações. Porque nós ainda estamos poldadas. E por que Silene fala com mães? Porque a mulher tem um poder absurdo, só não está sabendo usar. Nós criamos a nação, porque tudo que usaram para nos calar, por exemplo, neste momento, não se usa recursos rudimentares, como era antigamente, como queimar as bruxas, como calar aqueles que vinham falar a verdade para você. Eles têm esse poder na mão, sem a necessidade de agressão física ou de mordaça. São as nossas programações que vêm ali desde quando a gente nasceu. Nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, nossas células, que são frutos da nossa nação, dos nossos ancestrais, de uma certa forma, ela já vem com essa pré-programação. Só que hoje nós temos estudos científicos que nós temos esse poder de mudar as células através do pensamento, através da visualização, que não é o assunto de hoje. Mas nós vamos, toda terça-feira eu vou estar aqui, e nós vamos falando, cada vez vou trazer mais coisas que vai abrindo o seu leque de oportunidade, de entendimento, de clareza, porque não vai ser uma coisa que você vai mudar uma chave. Uau, agora eu sou poderosa, agora eu posso visualizar e criar tudo que eu quero. Não funciona assim. Existem muitas limitações que foram criadas por nós, por nossos ancestrais, por aqueles que não queriam que você conhecesse a verdade. Então, como não se usa mais esses recursos rudimentares de aprisionar a pessoa fisicamente, trabalha-se com essas programações, onde não há necessidade que eles ajam indiretamente em você. Nós mesmos, nós próprios, como nós fomos programados, nós não aceitamos quando alguém vem e nos fala a verdade, porque existe um programa contra ali, um programa que diz, não, escuta ela, isso não é verdade. E aí, mais uma vez, você continua no seu caminho e você não para se questionar. Então, o meu desafio aqui é trazer você para se questionar, pensar como isso funciona. Por exemplo, você vai ao médico e você paga uma consulta, ou através do seu plano de saúde, ou através do SUS, né, que você já paga os seus impostos e ali ele está sendo remunerado para te fazer uma consulta e para te prescrever uma medicação. Você pega aquele papelzinho e você pagou para ele, seja através do seu plano, seja através do governo, que você já pagou anteriormente, ou seja, você foi lá e pagou a sua consulta com o seu dinheirinho do bolso. Então, você vai lá, você vai na farmácia e você compra a medicação. Beleza, até aí tá tudo bem. Aí, digamos que você conhece, ou você mesmo pode ser uma pessoa que já tem determinados poderes de conhecimento, de consultas. Consultas, às vezes, tem pessoas, eu vou te dar um exemplo, quando eu era criança, existia um senhor que ele rezava nas pessoas, ele fazia orações e curava. Então, o meu irmão, que é o mais velho, mais novo que eu, ele tinha um probleminha lá que ele apareciam umas coisas que chamavam furúnculo, né? Uns caroços embaixo do braço. E sempre que ele tinha esse problema, a minha mãe levava esse senhorzinho, rezava e ele curava. Hoje, nós já temos comprovações científicas de que tem algumas pessoas que têm esses poderes, não é um poder, são algumas que foram passadas de gerações em gerações,
que eram essas pessoas que eram queimadas antigamente, porque elas não podiam curar. Então elas eram queimadas, eram os bruxos. Mas hoje já está sendo aceito. Só que aí tem um problema, não pode ser aceito. Por quê? Foi plantado em nós que a palavra, esses poderes sobrenaturais, que eram um dom de cura, que foi dado por Deus, não podem ser remunerados. Ora, se nós vivemos em uma sociedade em que tudo que nós precisamos pagar com dinheiro, então, não é que eu estou. Aqui eu não sou curandeira, é só um exemplo. Mas imagina uma pessoa que tem esse dom. Ela poderia estar salvando ou cuidando de muitas pessoas. Mas ela não pode, porque ela tem que ter uma outra atividade, porque no nosso cérebro de humanos foi plantado que isso não pode ser cobrado. Aquele senhorzinho que a minha mãe levava, o meu irmão, para ele fazer oração, ele inclusive ensinou para ela fazer ela mesma, que ela curasse, por quê? Ele precisava trabalhar, ele precisava trazer dinheiro para casa, para alimentação. Então ele não podia exercer o seu dom. E quem colocou isso na cabeça dessas pessoas que elas não podiam cobrar pelos seus as coisas que ela estava ajudando? Se você não pode cobrar, logo você não vai se dedicar 100% a isso. Logo, essas pessoas que tinham os dons, elas, até mesmo hoje, elas deixam de ajudar os outros para correr atrás da sobrevivência. Você percebe que isso é uma programação? Por quê? Se o cara não pode cobrar, como é que ele vai sobreviver? Então, isso foi só um exemplo para você ter uma noção de como isso funciona. Eu já vi, inclusive, pessoas, hoje, inclusive, tem pessoas que têm até cursos, né, de alguma coisa de mexer com ervas. Por quê? Se você pega as ervas, as plantas, vamos falar assim, e elas fazem em laboratório e vira uma medicação, pode ser vendida. Se você tem esse dom e faz uma medicação, você não pode vender. Mas hoje já existem pessoas na internet que dão esses cursos, mas tem pessoas que reclamam. Nós, pessoas, estamos lá reclamando dessas pessoas. E por que nós estamos fazendo isso? É um meio de bloqueio que foi plantado em nós para que não precisa mais ir atrás dos bruxos. As próprias pessoas estão repelindo. Mas eu estou falando aqui do poder que cada um de nós temos de fazer aquilo que nós queremos. Hoje a gente tem essa brecha de que se você conseguir enxergar onde estão as programações, as suas limitações, você vai se libertando disso e você pode ser sim e fazer sim o que você veio fazer, o que você precisa fazer. Então, esse foi só um exemplo. Mas, de repente, hoje você é, sei, enfermeira, mas você gostaria de estar fazendo outra coisa. Ou você está fazendo outra coisa e gostaria de ser enfermeira. Entende? Existem programações de tudo quanto é lado. Por quê? O ser humano, ele só é e só floresce quando ele está fazendo aquilo que é da essência do propósito inicial dele. Mas nós vivemos na sobrevivência, porque foi um meio de segurar todas as pessoas, cada um no vaso pequeno, apertado, e é por isso que eu estou aqui. Você percebe que se você tem um dom desse, você não vai fazer porque você não pode cobrar. Como você vai sobreviver? Esse é um meio de te colocar para que você não enxergue o seu próprio poder. Uma vez codificado, decodificado, né? Quando eu estava falando das codificações, então, por exemplo, esse cara,
Jung, ele tem, eu não sei quantos livros, são muitos os livros dele. Ele escreveu inúmeros livros, porque ele é do século passado e ele não podia falar abertamente quem eram as pessoas. Então, às vezes, você lê um livro, metade de um livro, várias coisas, para ele te dizer uma coisa: amor por si, amor pelo próximo e conhece a ti mesmo, que é bem antes dele. Esse conhecer você mesmo não é você se olhar no espelho e falar, eu sou, né? Quem está aqui, eu estou sem óculos, mas acho que eu consegui ler ali. O Geraldo, eu sou o Geraldo. Eu sou o Antônio. Quem é você? Essa é uma identidade que nós temos aqui, mas quem está ali? Você tem poder incrível e que você só consegue exercer se você se conhecer. Conhecer o corpo, o espírito, a mente, para você vencer as limitações. E essas codificações dos livros, que muitos psicólogos usam, mas eles não, nem todos entendem o que o Jung estava falando. A Bíblia nem todos entendem, porque eles decodificam de acordo com os seus interesses pessoais. E aí plantam na sua cabeça várias limitações. Porque se você fizer isso, você vai ter aquilo. Se você fizer aquilo, você vai ser pecado, vamos pensar assim. Você vai ser. E aí você não consegue entender e fica. Como, por exemplo, vamos pensar em dinheiro, em riquezas. Segundo, todos eles nos dizem que nós somos ricos, porque nós somos a imagem e semelhança do Criador, nós somos filhos do Pai. Se você é filho do Pai, logo você é herdeiro de tudo. E como herdeiro, você tem que tomar posse do que você é. Mas existe essa máscara. Também não é um assunto para hoje. Hoje eu tô... Mas estamos falando das interpretações que limitam as pessoas. E para você romper essas limitações, a gente tem algumas etapas que nós vamos levando. Então, por que eu falo? Eu sei que tem homens que me assistem, eu sei, mas eles têm uma mãe. Eu sei que tem as mulheres que me assistem, às vezes, que também não têm filhos, ou que vão ter filhos. Mas onde está a raiz, gente? Já imaginou se uma mãe que tem o conhecimento, ainda que ela não conseguiu aplicar tudo na vida dela, mas se ela tem um conhecimento, se ela dá uma luz para que você conheça o seu verdadeiro poder, você acha que você estaria aí aonde hoje? Por quê? O que os nossos pais falam é verdade para nós. E uma das coisas que nós, como seres humanos, a gente só consegue atuar e desenvolver coisas que nós acreditamos. Isso é um poder humano e uma fraqueza. Por que o poder? Se eu acredito que eu posso, eu vou buscar meios de desenvolver aquilo que eu entendo que eu posso. Agora, onde está a fraqueza em relação a isso? Se alguém te disse que você não pode, principalmente ali, quando você tinha até 7 anos, você foi às vezes bloqueado pelos seus pais, não de propósito, eles não sabiam disso. Professores são os segundos que mais bloqueiam pessoas, depois dos amigos. Quando você sabe ali que você pode, você vai atrás. Se alguém te disse que você não pode, você acreditou, não tem santo que faça você realizar aquilo porque você acreditou. Então, é um poder e uma fraqueza. Depende no que você acredita. Inclusive, eu tenho uma história do Thomas Edison. Eu não lembro exatamente, eu só sei que foi alguma coisa como quando ele estudava, que mandaram uma cartinha da escola, que naquela época me parece que podia
a escola dizer que não queriam aquela criança porque ela não se desenvolvia, ela não acompanhava as outras pessoas. E como ele era analfabeto, é óbvio, ou por respeito, ele não abriu aquela cartinha e trouxe para a mãe, e ele trouxe todo o contente aquela cartinha para a mãe. E a mãe leu a cartinha em lágrimas, ele perguntou o que tinha na carta e a mãe disse: não foram exatamente essas palavras, eu só lembro da história, gente, mas vocês podem procurar que vocês vão na internet, que vocês devem encontrar. Ela disse algo como: eles estão dizendo que você é muito inteligente, que você está acima da turma, que não, você não pode, alguma coisa como se você não pode participar daquela turma e que você sabe mais do que eles. E ele acreditou naquilo. Quem desenvolveu a lâmpada? Thomas Edison. Agora, imagina se aquela mãe tivesse dito a verdade que estava escrito ali, para que ela, se ela tivesse aceito aquilo que veio lá da escola. Será que nós teríamos luz hoje? Por isso eu falo, a mãe tem um poder incrível. O pai também tem, mas a mãe vive mais tempo com o filho. E hoje, nós sabemos que mais de 40, acho que 43 milhões, sei lá quantos, 43% das famílias brasileiras são pilotadas por mulheres. Então, Silene, por que a Silene fala de mães? Porque eu quero uma nação melhor. E nós não temos como fazer isso para os pequenos que não sejam pelas mães. Ah, mas eu já estou adulto, Silene. Minha mãe, ela não tinha essa compreensão e não pôde me ajudar. Às vezes até fui bloqueada em relação a ela. Tudo bem, ainda há tempo, você pode estudar em relação a isso. Minha preocupação aqui são com os pequenos. Mas para que a gente tire os pequenos dessa situação, nós precisamos de mães que tenham conhecimento. E para que as mães tenham conhecimento, elas precisam reduzir, talvez, o tempo dela no trabalho. Ela precisa entender mais do que eu estou falando, para que ela possa trazer essa semente para a vida dos filhos. Porque sabemos que é difícil. É difícil você conseguir fazer isso se você trabalha 8 horas, mas 2 a 4 horas você passa no trânsito. Quem está criando os seus filhos? Quem está criando os seus filhos? Eles podem se desenvolver sem você? Sim, só que eles vão ter 2 trabalhos no futuro. Eles vão ter um trabalho de ter que aprender a desaprender o que aprendeu e aprender novas coisas. E por que não começar a plantar? Nós não vamos salvar o mundo, mas nós podemos ajudar uns pequenos. É uma semente plantada aqui, outra ali, é uma semente que ajuda a outra. E se você se fortalece, você obviamente ser mais feliz, você pode escolher o teu trabalho, escolher o que você quer fazer, entender a tua essência, o que você realmente vai fazer da tua vida. Entender se aquilo que você está fazendo é aquilo realmente que você deve fazer, e se é aquilo que vai te dar os frutos que você merece. Então, é importante a gente ouvir interpretações dos outros? Sim, eu também escuto muitas pessoas. Eu acompanho muitas pessoas. E tem muitas delas que tem coisas que eu... Ah, legal, isso vai me ajudar, isso vai ajudar minhas seguidoras. E tem outras coisas que eu sei que passaram pelo filtro daquela pessoa, que ela decodificou de acordo com o que ela viveu e que não vai servir para nós, que não serve para mim. Eu vou crucificar essa pessoa, eu vou julgá-la? Não. Ela tem os conceitos dela, ela tem os aprendizados dela, ela tem os valores dela. Então, tudo ali passou por um filtro. Um filtro, o que é isso? Uma cidade tem um filtro, uma família tem um filtro, uma pessoa tem um filtro. Filtro é aquilo que nós aceitamos, que nós entendemos que é verdade para nós, que aquilo é importante ou que aquilo não é importante. São as nossas verdades. E nossas verdades passam por um filtro individual. Só que nossos filtros são
as nossas crenças. Então, nós temos o filtro da verdade, o filtro do que não é verdade. E aí, onde a gente trabalha essas crenças? Peraí, esse filtro está me bloqueando. Se eu melhorasse isso, se eu olhasse isso com outros olhos, isso ia me ajudar? O que eu ainda não sei que pode me ajudar? Será que o que ele está dizendo é verdade? Aí eu vou atrás. E é isso que eu te aconselho a fazer. Não é que a Silene tenha a verdade absoluta, não. Eu sou cheia de defeitos, cheia de limitações, cheia de crenças que me limitaram, que me bloquearam por muitos anos. E que são monstros da nossa mente, ou filtros, que a gente precisa ressignificar. Seria o quê? Mudar aquele significado que bloqueiam, que não deixam a gente seguir. Tem coisas que aconteceram em nossas vidas que a gente nem lembra, mas que está ali segurando você. Então, qual é o convite? Você se conhecer. Jesus muitas vezes disse, conhece a ti mesmo. E esse conhece a ti mesmo era até mesmo antes de Jesus, da época de Sócrates, que ele falava isso, que ele incentivava os alunos deles a se questionarem. Bom, ele foi convidado a tomar aquele negócio que chama cicuta, não sei porque é veneno, né? Ele foi convidado a isso, que ele era antes de Jesus. Por quê? Para não ajudar as pessoas a se conhecerem. Porque se você se conhece, você é uma potência. Mas se você não se conhece, você é um cordeiro. Cordeiro? Não. É uma ovelha. É um rebanho. Faz parte do rebanho e é manipulada a qualquer momento. Por isso precisa se conhecer. Muitas coisas precisam. Não vai ser, eu não vou conseguir passar tudo para você. Eu já aprendi muitas coisas. Tenho muito que aprender, tenho muitas perguntas, mas eu estou trazendo aqui. E hoje nós temos ferramentas que nos ajudam com isso. Por que você precisa disso? Porque isso é poder. Poder que te permite ser quem você decide ser. Você pode criar sua própria vida. Nada pode te parar quando você sabe quem você realmente é. Eu ouvi do Marçal, que ele fala muito, eu já falava de essência, propósito. Eu não falo muito a palavra propósito, porque ela está, de uma certa forma, prostituída na internet. Tem pessoas falando de propósito que não sabem nem o que está falando. Mas o que o Marçal fala é trocar proposta por propósito. O que significa isso? Porque o propósito é o que tem a força que te faz crescer. E proposta são os empregos que você tem, ou às vezes até uma empresa que você tem que não está te fazendo crescer, que você está num lugar que não é para você. E ali isso está te segurando, isso é proposta. Isso é ruim? Não, quando nos serve de escada. Você não pode viver de proposta para a vida toda, porque você tem muito mais coisa aqui para fazer. Como é o problema que as pessoas enfrentam hoje? Para poder conseguir seguir com a sua jornada. Todos esses aprendizados que nós temos, informações absurdas que nos deixam alienados, de um jeito perverso. Por quê? Para quem não para reaprender, não tem como sair desse labirinto. É um labirinto. Foram coisas que nós aprendemos de maneira que nos alienam, deixa alienado. Foi de um jeito simplesmente muito, muito perverso. E você não querer entender como você funciona na essência, corpo, mente e espírito, porque olha só,
nós vivemos em um mundo mental. Eu vou fazer uma live específica para o mundo. Vivemos em um mundo mental. Como nós vivemos? Se você não sabe como você funciona, é como você ter um celular de última geração, não usa nenhum aplicativo, nem WhatsApp, e você usar ele somente para fazer ligação. É isso que você está fazendo com o seu corpo. Só ligações. Então, gente, já compartilharam a live? Já se inscreveu no canal para quem está no YouTube? Por que você precisa fazer isso? Que é uma das forças maiores do universo, é a de contribuição. E nós aprendemos isso em alguns ensinamentos, algumas programações que nos foram feitas, que a gente deveria ajudar as pessoas, que a maioria das vezes seriam como caridade. E não é verdade. Você pode se sentir, porque o sentimento é que manda. Quando você se sente ajudando pessoas, que você pode começar simplesmente compartilhando um vídeo como esse. Você está ajudando ou não as pessoas começarem a acordar? Você ajuda ou não? Isso te libera substância em teu corpo que te ajuda a ter mais força. Então, aquele sentimento de ter que dar dinheiro ou ter que ajudar, você pode ajudar, porque o ser humano, ele não foi feito para viver sozinho. Nós fomos feitos para ajudar uns aos outros, da nossa maneira, com o que nós temos. Você não vai ajudar ninguém tirando o último centavo do seu bolso e se sentindo mal por ter feito isso. Você não está ajudando ninguém. Você não está sendo bom para a pessoa que recebeu, nem para você, porque você está se sentindo com menos. Quando você entra numa energia negativa, é óbvio que isso não vai ajudar ninguém. Agora, se é do tipo de pessoas, tem pessoas que doam tudo que tem e dias depois ela tem mais do que ela doou, porque ela se sente bem em relação a isso, porque tudo tem a ver com o sentimento que entra em você, o sentimento que você produz em você. E esse sentimento é que te faz ir para frente ou para trás. Pegou essa? Então, quando nós ajudamos outras pessoas, seja com um vídeo, tem vídeo que eu compartilho, tem vídeo que eu não compartilho. Por que eu não compartilho alguns vídeos? Porque eu não gostei. Se eu não gostei, com os meus filtros, com as minhas crenças, eu entendo que aquilo não vai ajudar ninguém, mas se eu entendo que vai ajudar, eu compartilho sim. Então, a primeira coisa que é necessário entender e que é extremamente importante, talvez não um processo muito fácil, é doloroso, mas você precisa reconhecer quem você é e por que é tão doloroso? Porque você precisa se livrar das suas crenças. E as crenças, elas fazem parte de nós. Não são como você pegar isso aqui, que é um objeto, e falar, eu não quero mais, não serve mais para mim. É um sentimento. Muitas vezes, a crença, ela só é crença quando é um sentimento de certeza. E como você se livrar de um sentimento de certeza? Nosso cérebro, ele é apegado às crenças. E quando eu digo que as pessoas usam isso, quando elas têm um conhecimento de como você funciona, sabe que você é apegado às crenças, elas são desalmadas, usam para te manter aí parada. Muitas vezes trabalhando o que você não gostaria, mas você não consegue enxergar outra saída, porque você não se deu chance de entender o que é uma crença. Mas hoje eu estou te dizendo, crença é todo sentimento de certeza. E como você saber se essa crença é certa, se essa crença está errada? Quando ela te prejudica. Quando ela te prejudica. Quando você diz, eu vou fazer isso, e você tem certeza que aquilo vai ser bom para você. Aí tem uma vozinha, vai, não vai não, que você vai se dar mal.
Isso é uma crença que está implantada aí. Ela é do mal? Não. Ali existe um equipamento de defesa, porque te disseram que aquilo não dava certo. Então, por exemplo, uma pessoa vai abrir uma empresa. Aí alguém da família já quebrou naquele ramo, ou conhecidos, ou você leu lá no Sebrae que não sei quantos por cento daquelas empresas que abrem, fecham. O pessoal perde tudo. Aí você fala, não. Então essa é uma crença, um sentimento de certeza. Você vai precisar ressignificar ela. Mas hoje a gente já falou um pouco disso. É mais, assim, para você entender do que eu estou falando. Você vê que hoje eu não fui num assunto específico, eu dei foi meio uma abrangência para que é uma abertura. A gente vai ter muito tempo para falar sobre isso. Mas precisa, sim, você reconhecer a sua espiritualidade, reconhecer que você é espírito, você vive nesse corpo. Eu estava vendo um filme no Netflix, eu não sei o nome, gente, senão eu não guardo o nome. Eu sei que é um filme muito doido, assim, que as pessoas em outro... bem no futuro, né? Um futuro que não deve ser muito distante, que as pessoas tinham um chip, parecia uma Blade, sabe? Um negocinho assim, que era posto aqui no pescoço, aqui atrás. E então eles poderia trocar de corpos. Tipo assim, esse corpo morreu, vão lá e trocar tirar do outro corpo e colocar em outro. Era muito louco. Mas o que eu tô falando aqui? De nós temos esse corpo. Então, nos conhecer tem muito a ver com nos aceitar como espírito. Você nunca vai aceitar Deus, o Criador, se você não entender que você é um espírito. Se você é um espírito, e esse corpo aqui da Terra, nós somos o quê? A gente só vive enquanto nós estivermos respirando. Então, reconhecer quem você é, começa você a reconhecer a tua espiritualidade. Oh, Silene, mas eu tenho que ir a alguma igreja? Não, você é humano. E não existe um ser aqui que não seja espírito. Ah, mas eu não estou vendo ele. Ok, nem precisa ver. Você sente. Você sente a luz elétrica? Você liga lá e ela sente. Você sente vozes aqui falando, você está aí na sua casa e você está falando com pessoas do Japão, não, mas se você ligar para o teu vizinho ou para outro país, quando você ligar no teu celular, a outra pessoa vai responder de lá. E onde é que estava essa voz? Então, o espírito tem muito a ver com isso. Nós somos espíritos, tendo uma experiência humana. Quando você entender isso, você começa a se desenvolver. Então, a primeira coisa, antes de você começar, é entender a sua espiritualidade. Quem você é. Uau! Mas e as programações? Que espírito é burro? É esse que deixa de fazer as programações? As programações são feitas em nossas células, né? Isso aqui, o corpo é da Terra. Então, lembra? Quando a gente morre lá, o pessoal enterra, o corpo vira água. Nosso corpo, dependendo da sua idade, de 70% a 90% do nosso corpo é água. Então, ele se transforma. Ele também não desaparece. Ele se transforma em água de novo. Enterra tudo que é feito. Então, no que nós acreditamos, a gente acaba como o chip do celular. A gente impregna em nossas células. Por isso nós temos o poder, como espírito que nós somos, de alterar nossas células. A questão é que nós estamos deixando as células viciadas, programadas, mandar em nossas vidas. Mas por que eu falei do poder que está em você? Qual que é o poder? O poder é você reconhecer o teu espírito. E quando você dá comandos para o teu corpo, a célula tem que obedecer, porque as tuas células é da terra. E ela está para servir ao espírito. Muito louco, né? Então, a gente está fazendo aqui, como a gente trabalha com a nossa força corporal,
Por isso que não sai da sobrevivência, porque não usa o poder maior que temos, que é o nosso eu interior. E esse eu é espiritual. Ele tem a força, só que ele não pode fazer se você não reconhecer. E se você não reconhece, é nadar contra a correnteza. Mas isso não significa que você precise se converter a nenhuma religião. Que só você, somente você, vai poder se fazer esses questionamentos. Só você. Claro, para nós, células, quando a gente pensa com o corpo, é muito mais fácil, então, deixa eu ir lá na igreja, deixa alguém vai lá falar para mim, deixa eu me dar os passo a passo certinho. É muito mais fácil para a gente. Mas não funciona. Mantém a pessoa na sobrevivência, porque o poder está dentro dela, o poder está dentro de você. Não tem como um ser fora dizer para você ou fazer funcionar isso em você. O que a gente pode é alertar você. Não tem como. Então, o que é espiritualidade? Quando eu comecei a estudar desenvolvimento humano, em uma das questões tinha a seguinte pergunta: qual o seu grau de espiritualidade? Várias perguntas, acho que eu já fiz esse exercício com vocês em alguma live que eu passo em todas as áreas da sua vida. E tinha essa pergunta e eu fiquei confusa. Por quê? Para mim, eu falei, será se eu teria que participar de alguma religião? Eu falei, eu não vou a igreja nenhuma. Aí eu pensei, eu acredito em Deus. Isso, a maioria das pessoas responde dessa forma. Até os 45 anos eu respondi assim. Mas quem é Deus? Então, quem é Deus para você? Ele existe? É uma pessoa? É uma força? Ou ele está em você? Eu aposto, tenho certeza, que ele está em você. Só que ele te criou com uma coisa que chama livre-arbítrio, que ele não pode te ajudar se você não pede, ele é o espírito, espiritual. Então, o que é espiritualidade? Espiritual é a nossa conexão com a espiritualidade, que nos traz o propósito. Lembra de trocar proposta por propósito? Porque só quando você tem essa conexão, entender quem você é, que você tem. Pode ser daqui a uma semana, pode ser hoje, ou talvez até você já saiba qual o seu propósito, mas você não aceitou. Porque você está na razão e emoção, aqui no cérebro, na cabeça. Talvez ele já te disse qual é o seu propósito. Então, o propósito é você ter consciência de quem você é e o que você precisa fazer da sua vida. É o propósito. Propósito é diferente de missão. Tem missões que a gente pega de a missão, que é mais ou menos como uma meta de curto prazo. Eu estou numa missão. Ou os astronautas foram em missão, eles retornam. Tem as pessoas que pegam missão religiosa, que aí ela decide que é uma missão, mas ela pode desistir. Já ouviram pessoas que estavam em missão, depois elas desistiram? Isso é missão. Propósito não. O propósito tem uma força maior, que ele não te deixa desistir. Então, essa é a diferença de missão e propósito. E está tudo conectado com a sua espiritualidade. Então, gente, nós vamos ficar assim. Na terça-feira eu retorno. Eu ainda estou arrumando as coisas para que eu tenha também um programinha de sábado, talvez de perguntas e respostas, ficar um pouquinho mais próximo de vocês, que também é legal essa troca. Hoje eu venho, na terça-feira, venho aqui, através de perguntas que eu já tive, aí eu respondo em forma de conteúdo, e eu trago conteúdo puro. No sábado, ainda não está pronto, mas assim que eu tiver tudo pronto, eu vou iniciar também uma live de sábado, eu não sei ainda o horário, onde eu vou me comprometer com vocês a responder perguntas, talvez até fazer uma mentoria online, que isso talvez me sinta ajudando mais. Eu quero saber mais de vocês. Entendeu, gente? Então, por hoje ficamos por aqui. Um beijo no coração. Silene, com você.